É isso, Nicole. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Uma história horripilante, viu, Nicole? Horripilante essa história aí. Esse indivíduo, de acordo com as informações, filho, né, do pastor presidente de uma igreja evangélica aqui no Guará, ele foi preso temporariamente pelas equipes da 4ª DP. As investigações da ASAM, da 4ª DP, tiveram início, que avançaram essas investigações, sendo então deflagrada na última sexta-feira a Operação Pensilvânia. As equipes da Polícia Civil foram até a residência do alvo das investigações, esse homem de 30 anos de idade. Nessa residência foram cumpridos mandados de busca e apreensão e eles apreenderam diversos equipamentos eletrônicos que vão passar por perícia na tentativa, claro, de identificar outras possíveis vítimas e mais provas em desfavor desse criminoso. Nicole, ele, de acordo com o que foi apurado, ele aproveitava, né, da confiança dos pais, das vítimas e praticava esses abusos. Esses crimes de estupro de vulnerável, de acordo com as investigações, ocorreram entre 2019 e 2024, com vítimas entre 10 e 17 anos de idade. Pelo menos 4 vítimas, Nicole, já foram formalmente ouvidas aqui na 4ª Delegacia de Polícia. Outras 8 vítimas ainda estão passando pelo processo de oitiva especializada, né, que é uma oitiva diferenciada para poder extrair o máximo de informação possível sobre esse crime absurdo, né, que é a prática do crime de estupro de vulnerável contra essas vítimas. Esse indivíduo atuava como sendo essa liderança religiosa, ele que coordenava o Ministério de Jovens dessa igreja evangélica aqui na região do Guará, e com isso ele buscava ter momentos isolados com essas vítimas, aproximava dessa forma e assim conquistava a confiança dos familiares, né, que buscavam acolhimento espiritual, que buscavam orientação espiritual. Esse indivíduo aproveitava da fragilidade dessas vítimas, começava com toques até a prática desses crimes, até consumar a prática desses crimes aí de estupro de vulnerável em desfavor dessas vítimas, todos adolescentes do sexo masculino, viu, Nicole? As investigações continuam, ele está preso temporariamente, mas de acordo com o que está, pelo andamento das investigações, essa prisão temporária pode ser convertida inclusive em prisão preventiva. Também foi determinada aí medidas protetivas, né, para que ele não se aproxime das vítimas, nem tampouco dos familiares dessas vítimas aí, ele que se encontra preso, e com isso também foi determinado o afastamento imediato dele das funções dessa igreja evangélica que funciona aqui no Guará. Nicole, a polícia tem a expectativa de identificar outras vítimas desse agressor que se encontra preso. Tom, a gente acompanhou esse caso desde o início. Mais um que acontece dentro de uma Igreja Batista Filadélfia, que fica no Guará 2, onde esse homem, assim como tantos outros líderes religiosos de várias igrejas, nós não estamos falando de religião, eu gosto de deixar sempre muito claro, mas isso acontece dentro de igrejas evangélicas, igrejas católicas, em igrejas, em casas, nós já vimos aí, aqueles pais de santo, né? Ou seja, eles se aproveitam, agem da mesma forma, se aproveitam da fé das pessoas, se aproveitam da vulnerabilidade, da fragilidade para conquistar a confiança dessas famílias, desses jovens, adolescentes, crianças, prometendo salvação, prometendo a cura, prometendo e prometendo e prometendo. Só que o que eles fazem depois de conseguir essa confiança, muitas vezes, é abusar dessas vítimas. Gente, tem que ficar muito atento. Esse homem de 30 anos, filho do pastor dessa igreja, quem frequenta Guará 2, tá? Igreja Batista Filadélfia, se os seus filhos tiveram contato com o filho do pastor que liderava um grupo de jovens, ele atuava no Ministério de Adolescentes, atuava ali e conseguia então ter um tempo com esses meninos e era aí que ele cometia esses abusos. Se você esteve nessa igreja, se frequentou, se já deixou os seus filhos confiando nesse vagabundo aí, converse com seus filhos.
Porque muitas vezes eles não têm coragem de falar, muitas vezes eles nem sabem como contar, às vezes se sentem coagidos, ameaçados e não contam isso para as famílias. Então converse com os seus filhos. Se você frequentou essa igreja e se tiver qualquer suspeita de abuso por parte desse covarde, vá até a delegacia. Infelizmente, nós recebemos já essa imagem com o rosto dele embaçado, porque vocês sabem muito bem que a gente gosta de mostrar aqui a cara, o nome e tudo mais, mas a gente tem aqui o nome da igreja. Quem frequentou vai saber quem é esse estuprador, esse pedófilo. Ailton Pinheiro, outras vítimas já procuraram a delegacia? São 3 até agora, né? Qual que é a idade dessas vítimas? Nicole, foram 4 vítimas aqui formalmente identificadas, que já passaram por oitiva especializada. De acordo com as informações da Polícia Civil, né, a 4ª DPI que deflagrou essa operação, coordenada aí pelo delegado Herbert Leda, 8 vítimas, Nicole, ainda vão passar, né, pelo menos 8 adolescentes, 8 jovens ainda vão passar por essa oitiva especializada. Eles serão ouvidos, tá? Em data ainda a ser definida aqui, mas é possível que esse número possa aumentar, Nicole. É possível que outras vítimas também procurem a delegacia também para passarem aí as informações necessárias para dar mais robustez aí à investigação e garantir aí uma boa condenação a esse indivíduo, Nicole. Você que frequenta a igreja e deixa seus filhos com líderes, porque eles têm lábia boa, eles sabem como conduzir, eles leem a Bíblia, né? Então eles têm a palavra ali, eles sabem como conduzir uma conversa e conquistar as pessoas, fazem com que as famílias confiem. Como é que ele agia? Ele arrumava desculpas, reunia esses jovens, levava esses jovens para lugares afastados e ali os abusos aconteciam de forma simultânea. Ele abordava um, cometia os abusos, logo em seguida já cometia abusos com outros, porque eram só meninos. E isso desde 2019, ou seja, muita gente já esteve, muitos jovens, um desses 6 anos, né, Wagner? 2019. Isso mesmo, 2019. Se ele tem 30 agora, então tem tempo aí que ele... Tinha 24. Desde aos 24 anos já cometendo esse crime de abuso. Demorou, foi muito para que ele caísse, para que ele fosse preso. Então, quem esteve nessa igreja desde 2019 para cá, fique atento, converse com seus filhos. Uma dessas vítimas já é maior de idade, foi quem disse com mais clareza, teve mais coragem e contou como aconteciam esses estupros. Não confie em ninguém. Nicole. Oi, pode falar. Nicole, a Polícia Civil conseguiu, né, as equipes da 4ª DP, eles conseguiram apreender aí celulares, notebooks, equipamentos eletrônicos. E eles pediram, inclusive, a quebra telemática desse aparelho dos últimos 5 anos, né? Pois eles querem saber há quanto tempo ele vinha praticando esses abusos e, inclusive, vão tentar identificar essas vítimas desde quando, nesse período aí de 5 anos, aí, de acordo com essa quebra telemática, que foi, inclusive, autorizada pela Justiça, tá? O Poder Judiciário do Distrito Federal aí, né, acabou concedendo aí todas as cautelares conforme as apurações aqui da 4ª DP e com isso a Polícia Civil acredita que o número de vítimas pode ser maior, Nicole. Não tenho dúvidas disso. Nós temos aqui, Ailton, e eu vou ler agora, uma nota da igreja que foi postada no Instagram falando sobre essa situação. Igreja Batista Filadélfia, nota de esclarecimento e direito de resposta. A Igreja Batista Filadélfia manifesta seu profundo pesar e indignação diante dos fatos noticiados pela imprensa em 20 de dezembro, com instituição com mais de 50 anos de história, marcada pelo zelo pela infância e a família. Reafirmamos que nossa prioridade absoluta é a proteção e o acolhimento das vítimas e de suas famílias. A igreja, em respeito à sua congregação e à sociedade, vem a público restabelecer a verdade sobre as informações equivocadas que foram veiculadas na imprensa. 1. Alegação de omissão da igreja. É inverídica a afirmação de que o investigado continua atuando na instituição, pois, ao longo de todo o ano de 2025, ele já não exercia nenhuma função de liderança na igreja. 2. Sobre a conduta de liderança e apoio às vítimas.
Refutamos categoricamente qualquer alegação de que houve tentativa de encobrir os fatos ou desestimular as famílias a procurarem as autoridades. Pelo contrário, em todos os atendimentos realizados, tanto pela presidência quanto pelo Conselho Disciplinar, a orientação explícita foi de que as famílias possuíam total liberdade e incentivo à instituição para buscar as autoridades policiais. A igreja entende que o acolhimento espiritual não substitui, em hipótese alguma, o dever de busca pela justiça estatal. 3. Esclarecimento sobre o vínculo e parentesco. O investigado não é e nunca foi pastor dessa instituição. Ele atuava no passado como membro voluntário em funções de liderança no Ministério de Adolescentes. Esclarecemos ainda que a relação de parentesco entre o investigado e o pastor presidente não interferiu nem jamais interferirá. O pastor presidente, no caso, gente, é o pai. Então, o pai continua atuando na igreja, inclusive deve ter grande responsabilidade aqui em cima dessa nota. Não tem como, gente. Aqui, terminando aqui, Ailton, pastor presidente não... Ainda que a relação de parentesco entre o investigado e o pastor presidente não interferiu nem jamais interferirá nas medidas disciplinares adotadas pelo Conselho Disciplinar ou na colaboração com a Polícia Civil do Poder Judiciário. Ou seja, só parando aqui um pouquinho a nota, eles, realmente, o pastor, que é o presidente da igreja, é o pai desse rapaz, do estuprador, esse homem, né, de 30 anos. Ele continua atuando na igreja como presidente, não sabia de nada. Nicole, pelas informações aí da própria igreja, ao que tudo indica, eles já tinham conhecimento, pois em nota mesmo eles já afirmam que ao longo do ano de 2025, esse agressor, esse estuprador, já não atuava mais na igreja, né? Então tudo subentende-se de que já tinham conhecimento, talvez por essa razão ele tenha sido afastado das funções. E o pastor presidente, o pai dele, continua normalmente presidindo aí a igreja, continua congregando da mesma forma. Não passou pano não pro filho estuprador. O agressor... Não tem como não saber, gente. Exatamente. Agora ele segue preso. Tem mais uma aqui, Ailton. 4. Não tem como, né, Nicole? Compromisso com a transparência. A Igreja Batista Filadélfia preza pela precisão das informações e pela proteção de sua comunidade. O sigilo da investigação policial e o dever de proteger a privacidade dos menores e de suas famílias impedem a divulgação de outros detalhes, além dos que foram apresentados acima. Permanecemos à inteira disposição das autoridades para colaborar com a elucidação dos fatos e reafirmamos nosso compromisso com a dignidade das famílias e proteção da infância. Bom, aqui eles falam em nome de toda a igreja. Mas o pai do estuprador é o pastor presidente, né? O pastor que preside essa igreja. É uma tentativa de passar um pano e não assustar os fiéis para que eles continuem indo até a igreja, né? Para que não falte ali, né? Tem o dízimo, a igreja tem que estar cheia, né? Não, velho Pafunço? Rapaz, porque enquanto mais cheio, melhor né? Claro, o nome dele, aqui fala o tempo todo em nome da igreja. Mas o pastor, que é o presidente... Não sei de nada, não vi nada. Mas ele era o cabo era filho dele, né? Se desde 2015 ele está afastado das funções ali com os adolescentes, é porque já tinha essa suspeita. E o pai ali, na boca miúda, tá bom, não acredito. Você, fiel, fique esperto no local onde você está frequentando, a igreja que você frequenta. Hã? Ele estava afastado... 2025, perdão, desde o início de 2025. Desculpa, obrigada, Wagner. Eu tô falando, O Wagner tá sempre ligado em tudo. Quem sou eu aqui, seu Wagner Relão? Mas tem um ano. Se foi desde o início, o ano acabou. Desde o início desse ano, ele já não estava mais atuando ali. Ou seja, porque já tinha denúncia, já tinha suspeita, entendeu? E o pai, só na boca miúda. Por mim, esse povo que usa da fé das pessoas, da vulnerabilidade dos fiéis, de quem vai ali querendo mesmo uma palavra, um acolhimento, muitas vezes uma cura para uma doença e encontra um problema ainda maior como esse aí. Pra mim, todos os envolvidos vão, descer de tobofogo. Tobofogo neles, Ailton.
Exatamente, Nicole. Pode ser que haja novas prisões também, né? Tendo em vista que a investigação está em curso, por isso que foi decretada essa prisão temporária de 30 dias, que pode ser prorrogada por mais 30 dias, pode ser convertida em preventiva, pode ser identificados outros envolvidos aí nesse esquema aí de abuso, de estupro de vulnerável contra essas vítimas, viu, Nicole? A gente fica aqui na expectativa de que a Polícia Civil consiga identificar todos os envolvidos e que todos sejam responsabilizados. Inicialmente, esse indivíduo de 30 anos de idade, que está preso, e agora a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos aí para tentar mostrar, né, à sociedade aí o resultado final dessa operação Pensilvânia, aí, tirando de circulação esses abusadores, na verdade esse abusador que se escondia na igreja, Nicole.